E aí, pessoas, beleza? Aula de sexta-feira. Hoje continuaremos o que iniciamos na terça: solução de equações diferenciais de segunda ordem para o problema massa-mola e para o problema de circuitos elétricos, utilizando a transformada de Laplace. Tópicos de transformada de Laplace 6. Comparação entre circuitos elétricos e problemas vibracionais. Nós vimos na última terça-feira que a equação diferencial que caracteriza um circuito elétrico RLC, ou seja, que tem um resistor, um indutor e um capacitor, é uma equação diferencial de segunda ordem, ordinária e com coeficientes constantes. Já a equação diferencial que caracteriza o problema massa-mola também é um problema diferencial de segunda ordem com coeficientes constantes. Os coeficientes são a massa do objeto preso à mola, a constante de amortecimento, caso haja um amortecimento no meu sistema, a constante elástica do material que é feita a mola e um termo de fonte, que é uma força externa atuante ou não no meu sistema. Se nós compararmos essas duas equações, do ponto de vista matemático, são absolutamente iguais. Então, ambas podem ser resolvidas da mesma maneira. Ambas são equações diferenciais que podem ser homogêneas ou não, serão homogêneas quando eu não tiver força externa ou quando eu não tiver uma bateria, uma força eletromotriz no meu sistema, no meu circuito. São homogêneas ou não, eu posso resolver pelos métodos tradicionais, o método da variação de parâmetros, o método dos coeficientes a determinar, ou posso resolver utilizando a transformada de Laplace. E é isso que nós iremos fazer aqui na nossa mini aula de hoje. O problema que eu escolhi é um problema clássico de deslocamento aqui massa-mola. Diz assim: uma massa de 1 quilo é presa a uma mola cuja constante é de 16 newtons por metro. E todo o sistema é então submerso em um líquido que fornece uma força de amortecimento numericamente igual a 10 vezes a velocidade instantânea. Determine a equação do movimento, considerando que o peso é solto 1 metro abaixo da posição de equilíbrio. Ora, a massa, então, está aqui presa. Vou dizer que a nossa posição de equilíbrio está aqui, ó, quando a massa está parada. Então, meu sistema de eixos vai estar aqui, ó. Aqui é a posição y igual a 0. Está dizendo que a constante da mola é 16 newtons por metro, a constante é o K, né, que vem lá da lei de Hooke. A massa é de 1 quilo, o sistema é submerso num líquido, então faz de conta que isso aqui está dentro de um vidrinho, tem um líquido aqui, ó, dentro do vidrinho, e aí ele oferece, tá aqui o vidrinho, ó, e ele oferece um amortecimento 10 vezes igual à velocidade instantânea. Então, a minha massa é de 1 quilo, o meu K é de 16, o meu amortecimento, que é o beta, é 10, e está dizendo que ele é solto 1 metro abaixo da posição de equilíbrio. Pessoas, ó, como a gente está pensando no problema na vertical, e eu desci, ó, 1 metro aqui da posição de equilíbrio, eu estou 1 metro para baixo. Quem determina isso é sempre o observador. Eu posso dizer que a minha posição inicial é y igual a menos 1. Se eu pensar que eu estou 1 metro, 1 para baixo do meu sistema de eixos. Mas alguns observadores, algumas soluções, vocês acham, com y de 0 igual a 1. Quando eu penso que eu estiquei a minha mola 1 metro além do seu comprimento original, natural. Eu vou usar y de 0 igual a menos 1 por causa do sistema de eixos. E está dizendo que ele parte do repouso. Gente, se parte do repouso, a velocidade inicial é igual a 0. E velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. E essa derivada da posição em relação ao tempo, quando o tempo é igual a 0, também é igual a 0. Isso significa partir do repouso. Muito bem. Quem é o problema que caracteriza, então? Eu tenho m, derivada segunda da posição em relação ao tempo, ó,
posição em relação ao tempo, eu estou chamando de posição y, mais beta, derivada primeira, que é a velocidade, ó, aqui é massa vezes aceleração, aqui é constante vezes a velocidade, mais a constante da mola vezes o deslocamento, igual a força externa. Tá vendo que não falou em força externa? Então, aqui é igual a zero, eu tenho uma equação homogênea. Agora, eu vou destrocar pelos valores de m, de beta e de k. O nosso m é 1, então vai ficar derivada segunda. Vou escrever y duas linhas, né? Y duas linhas de t. O beta é 10, y linha de t. O k é 16, mais 16 y de t, igual a zero. Ora, essa é uma equação diferencial de segunda ordem com coeficientes constantes e homogênea. O que a gente vai fazer para resolver? Eu vou usar a ferramenta da transformada de Laplace. Ó. Vou aplicar a transformada de Laplace em todos os termos. A constante eu posso botar para dentro ou para fora da transformada. Tanto faz, vou deixar assim. E do zero, certo? Então, quando eu aplico a transformada de Laplace na derivada segunda, vai me aparecer s quadrado, y de s, menos s, a função em zero, menos a derivada primeira em zero, mais 10, que multiplica a derivada primeira da função, vai aparecer s, a função no espaço frequência, no espaço transformado, menos y em zero, mais 16 transformado Laplace do y de s. Tudo isso é igual a zero. Ora, substituindo as condições iniciais, ó, eu tenho que y' de zero é igual a zero, que é a velocidade inicial. Então, esse cara aqui, ó, é nulo. O que mais que eu tenho? Que a posição que inicia o meu movimento é igual a menos 1. Então, esse cara aqui é menos 1 e este camarada aqui também é menos 1. Então, destrocando, eu vou ir botando o y de s em evidência, ó, vai ficar y de s quadrado, mais 10s, mais 16, tudo isso vezes y de s. Agora aqui, mais s, mais 10, ó, menos com menos mais 10, igual a zero. Percebam que nós, no momento que aplicamos a transformada de Laplace, a gente trocou de espaço. Nós estávamos no espaço dependente do tempo e passamos ao espaço dependente da frequência S. Eu tenho agora um problema algébrico, não tenho mais um problema diferencial. E aí, para a solução desse problema algébrico, é y de S. Então, vamos isolar o y de S, ó. Então, vai ficar menos S menos 10, e tudo isso está multiplicando, passou para lá dividindo. S ao quadrado, mais 10s, mais 16. Ora, mas a gente não quer o y de S, nós queremos o y de t. Para encontrar o y de t, o que a gente precisa fazer? A transformada inversa do y de S. E para isso, eu preciso dar um jeito de escrever essa expressão de forma diferente. Vamos lá. Então, eu vou copiar de novo para cá. Ó. Y de S era menos S menos 10, né, pessoal? Me ajuda. S ao quadrado, mais quanto? Deixa eu voltar lá. Ó. Mais 10S, mais 16, certo? Ora, a gente tem um polinômio aqui embaixo, ó. Eu posso calcular as raízes desse polinômio. Tu vai achar que uma raiz é menos 2 e a outra raiz é menos 8. Tá aqui, ó. O produto é esse, a soma é esse com sinal virado. Então, esse cara aqui embaixo eu posso escrever como S mais 2 vezes S mais 8. Para que eu estou fazendo tudo isso? Para separar isso em duas frações, ó. Uma com S mais 2 e a outra com S mais 8. Aqui eu vou ter A e B. Separando em frações parciais, ou seja, tirando o mínimo múltiplo e fazendo as devidas comparações, tu vais encontrar aí, ó, que esse A, eu já fiz, que esse A vale menos 4/3 e o B vale 1/3. Aposto contigo, se tu fizer o mínimo múltiplo com A valendo 4/3 e o B valendo 1/3, tu vai encontrar absolutamente a mesma coisa. Basta tirar o mínimo múltiplo e comparar. Então, nós temos que y de S é menos 4/3 de S mais 2, mais 1/3 de S mais 8. Nós queremos y de t, que é a transformada inversa
do y de S. Quem é que vai ser o nosso y de t? Ó, transformada inversa de t na n é n fatorial sobre S na n mais 1. O que nós temos aqui? Ó? 1 sobre S é a transformada de t na zero, certo? T na zero é 1, né? E a gente tem uma propriedade, se vocês observarem, ó, do deslocamento na frequência. Se eu tenho f de S menos A, isso é E na AT vezes a função. E é justamente que nós temos, ó, S menos menos 2. Então, a transformada inversa de Laplace dessa expressão é o menos 4 terços, que é uma função multiplicativa, vezes 1, que é a transformada de 1 sobre S, e na S menos AT, ó, menos 2, menos 2, T, por isso que deu mais 2 aqui, ó. E aqui, mais 1 terço, transforma Laplace de 1 é 1 sobre S, o deslocamento, E na menos 8T. Essa expressão aqui me fornece a posição daquela massa para qualquer tempo. Percebam que é um problema com amortecimento. Um problema com amortecimento dizia no problema que tinha o sistema estava imerso num fluido que amortecia. Então a tua massa vai deslocar no primeiro momento e vai fazer e vai diminuindo até parar. Se tu observares, ó, à medida que o tempo cresce, esses fatores aqui tendem a zero. Para grandes tempos, y de t vai para zero, que é a tendência do movimento amortecido. À medida que o tempo passa, o movimento vai diminuindo até parar. E aí, curtiu a aula de hoje? Semana que vem, resolveremos o outro problema para circuitos elétricos. Hoje, massa-mola, semana que vem, os circuitos elétricos. Agora eu fui. Beijos meus e do caboclo.